Segurança Pública e os destaques noticiosos. No ar, Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Informação e notícia com credibilidade. Integrando a comunidade pela notícia. A apresentação: Paulo Camargo. 12 horas 30 minutos 29 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua Tchê Alegrete AM, o Jornal da Cidade. Edição desta quinta-feira, hoje 15 de outubro de 2020. O tempo é bom, 25 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. A umidade relativa do ar de 68%, pressão atmosférica em 1020 hectopascais. A luz está na fase minguante e estamos na primavera. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? Vamos saber como fica a previsão do tempo para todo o país nesta quinta-feira. Da Somar Meteorologia traz a informação a Doris Palma. Nesta quinta-feira, o tempo instável persiste e a chance para temporais aumenta em grande parte do país. Diversas áreas de instabilidade combinadas ao calor e umidade mantêm a condição para chuva desde o norte, centro-oeste e sudeste até a região sul do Brasil. Fica o alerta para temporais isolados, ventania, alta atividade elétrica e eventual queda de granizo nestas áreas. Atenção também para os acumulados que podem ser elevados no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Tempo firme somente em grande parte da região nordeste do país, entre o Tocantins, Pará e Amapá, e também no centro-sul do Rio Grande do Sul. Em relação às temperaturas, máxima de 29 graus em Vitória, 31 em Goiânia e Natal e 33 graus em Manaus. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia. De São Paulo, Doris Palma. Está aí a Doris Palma atualizando a previsão do tempo para todo o país nesta quinta-feira, hoje 15 de outubro do ano 2020. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Vice-presidente nacional do PDT cobrou maior participação das mulheres na política. Miguelina Veggio criticou o sistema político do país e a forma de escolha dos representantes. FETAG entrega equipamentos aos sindicatos dos trabalhadores rurais. Falta de chuva já preocupa produtores rurais. Candidatos indígenas são 26,8% a mais em relação ao pleito de 2016. Nas últimas 24 horas, boletim epidemiológico registrou 22 novos casos de Covid. Estas notícias você acompanha na edição desta quinta-feira, 15 de outubro, do Jornal da Cidade. Jornalismo, credibilidade. Jornal da Cidade. O resumo das principais notícias da cidade e região, oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. Estamos na 42ª semana do ano, de janeiro a hoje. Já passaram 288 dias, faltam 76 para o fim do ano. Pensamento do dia para esta quinta-feira: quem vai embora sem ser mandado, volta sem ser chamado. Hoje é comemorado o Dia do Professor, criado pelo Decreto 52.682/63, Dia do Auxiliar de Administração Escolar, Dia do Juiz de Casamento, Dia do Educador Ambiental e Dia da Prevenção às Doenças do Coração. Estamos na primavera, lua minguante, 1020 hectopascais, a pressão atmosférica 68%, a umidade relativa do ar 25 graus, a temperatura, o tempo é bom na terceira capital farroupilha. Jornal da Cidade, você sempre bem informado. Você muito bem informado nos 590 da Tchê Alegrete AM, oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. Tem festa de ofertas no clube. Baixe o aplicativo e aproveite os descontos do aniversário Rede Vivo. Repolho verde inteiro, quilo 77 centavos. Chuchu, quilo laranja, suco, quilo 1,68. Moranga vermelho, quilo 1,47. Abacaxi pérola, unidade 2,98. Recortes e costela suína Aurora congelado, quilo 7,98. Festival de carnes a partir de 13,99.
No aniversário Rede Vivo, baixe o aplicativo grátis e entre nessa festa. A gente sabe, as máquinas não podem parar. E para que elas continuem a todo vapor, conte com as nossas. Credenciado Vero, agora tem máquina grátis para delivery. Peça já a sua para vender mais. Ainda não tem Vero? Fala a verdade. Tá esperando o quê? Acesse sejavero.com.br e descubra tudo que a gente pode fazer pelo seu negócio. Vero, a maquininha do Banrisul. Estação Primavera. Alegrete. A sua rádio no clima da estação. Clima da estação. Primavera é primavera. Sou Rafael Bonazza, candidato a vereador pelo PSL, número 17110, e para prefeito 15. Para a vereadora Yara Cunha, 17.000 PSL, venho reforçar meu compromisso com você. Sidomar Robalo, 17001, vamos renovar. Conto com o teu voto, povo alegretense. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ela é amiga forte e competente, Maria do Horto, a prefeita da gente. Olá, eu sou a Maria do Horto, tua candidata a prefeita. Junto com Edson, vou administrar Alegrete com base em uma gestão integrada, democrática, que dialoga com a comunidade. Sabemos que não será uma tarefa fácil, mas nossa cidade precisa de soluções, não de desculpas. Por isso, agora é 13. Maria do Horto prefeita e Edson vice. Na Ferragem Vasquevite, todo tipo de ferramentas para todo tipo de profissional. Materiais de qualidade com preços acessíveis. O diferencial da Ferragem Vasquevite é atender a necessidade. Preços baixos associado à qualidade. Telhas de aluzinco com até 12 metros. Escadas elásticas em madeira e alumínio. Para o frio, fogões a lenha e lareiras. Ferragem Vasquevite, uma tradição de pai para filho. Na Venâncio Aires 85, fone 3422-3211. Dicas da Justiça Eleitoral. Antes de votar, confira o local e o horário de votação. Leve uma caneta e um documento com foto. E não saia de casa sem máscara. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Vice-presidente nacional do PDT e presidente nacional da Ação da Mulher Trabalhista está em visita a Alegrete. Miguelina Veggio falou do trabalho que está realizando, tendo como objetivo o empoderamento da mulher. O intuito é conversar com as mulheres que são pré-candidatas do meu partido, do PDT, para ver, dar um estímulo, conversar sobre a campanha, sobre tudo que diz respeito à ascensão das mulheres ao poder, porque eu digo que as mulheres dizem que querem a política, as mulheres têm que querer o poder. A política é só uma estrada que leva ao poder, é o poder que muda a vida das outras mulheres. A merenda escolar é discutida e melhorada ou não através do poder, o transporte escolar das crianças, a escola de tempo integral que tem a possibilidade de emancipar as mulheres através do trabalho e proteger as crianças do trabalho infantil, da vulnerabilidade social. Tudo é o poder que conquista, não é a política. Então, as mulheres têm que querer o poder. E nós temos uma marca vergonhosa no país de termos 1.200 câmaras de vereadores onde não existe nenhuma mulher vereadora. É uma vergonha que nós sejamos a ampla maioria do eleitorado e ainda assim a gente não reconheça nas mulheres capacidade de fazer política e de chegada ao poder. Então, a ideia hoje, eu além de ser presidente nacional das mulheres do PDT e a primeira mulher na história do partido a ser vice-presidente do partido, eu coordeno o Fórum Nacional de Mulheres de todos os partidos políticos no Brasil. E é uma vergonha o que acontece com algumas delas. Existem partidos políticos no Brasil que não tem nenhuma mulher na direção partidária. Será possível que só os homens tenham brilhantismo e competência?
Será que nenhuma mulher junta 2 neurônios para conseguir participar de uma executiva? Hoje, o PDT é o único partido no Brasil que toda a direção do organismo de mulheres do partido é direção também do partido. Porque nós não queremos discutir só coisa de mulher. Nós queremos discutir sobre privatizações, nós queremos discutir sobre reforma da Previdência, reforma tributária, nós queremos discutir tudo. Mas por que só os homens podem fazer essa discussão? Miguelina criticou os partidos que usam as mulheres como laranja para cumprirem as dotas determinadas pela lei eleitoral. Conforme disse, o uso das mulheres como laranja deve ser denunciado. A gente tem trabalhado vários níveis de legislação, né? Essa cota mesmo, que começou sendo uma cota que antes não era obrigado, botava se queria. Depois, na segunda etapa da cota, se não botasse, não podia botar homem. Na primeira, se as mulheres não quisessem, podia ocupar homem. Na segunda, não podia botar homem. Na terceira, ficava em branco. E na quarta, passa a ser punido. Se não tiver mulher, tem que tirar os homens. E isso fez com que muitos partidos no Brasil começassem a inventar as ditas candidaturas laranja, né? Aqui no PDT não tem laranjal, porque se os homens do partido fizerem laranjal, sou eu que denuncio eles no Ministério Público Eleitoral. Entendeu? Aqui não tem laranjal. Plantou laranja, vai colher e vai engolir ela, porque não é possível que a gente aceite, que uma mulher aceite. Por exemplo, vamos trabalhar aqui para os ouvintes da Rádio Alegrete. Uma mulher que é funcionária pública, ela vai ficar 2 meses sem ir trabalhar, tá? E aí ela vai ser laranja, vai fazer 0 voto, mas então ela é uma imbecil, porque ela não conhece nem o número dela. Porque para fazer 0 voto, a pessoa não pode ter votado nela mesma. Tudo bem, às vezes as mulheres fazem pouco voto, isso é do jogo, elas têm menos condições financeiras. Esse dinheiro, por exemplo, todo mundo quer falar sobre os recursos de campanha. O PDT tem para gastar com esta eleição 106 milhões. 32 milhões são para as mulheres. Aí tu pega 2 capitais, Porto Alegre e Rio de Janeiro, que tu não faz campanha com pouco dinheiro. Depois tu tem 116 candidatas a prefeita. E tu tem mais 98 candidatas a vice. Vocês acham que vai sobrar 1 centavo para as vereadoras? Sabe quantas vereadoras do PDT tem concorrendo no Brasil? 20 mil. Qualquer coisa dividida por 20 mil vira nada. Então, o que a gente privilegiou? As prefeitas e as vice-prefeitas. Nós queremos mais mulheres no poder. E aí fica difícil porque as vereadoras não compreendem por que elas estão de fora desse processo. Elas estão de fora porque não têm dinheiro. Se tivesse, elas estariam dentro. Não tem como fazer essa conta. A vice-presidente nacional do PDT afirmou que o sistema eleitoral do país está falido diante da forma proposta e lamentou que o brasileiro ainda não sabe votar e escolhe representantes pela beleza e não pela competência. O que nós temos que começar a entender é que assim, esse modelo de representação brasileiro está falido. Ele nunca vai colocar mulheres na Câmara de Vereadores nem nas Assembleias Legislativas. Se nós não mudarmos a forma de representação, essa representação direta, ela serve para quem tem mais dinheiro, para quem tem mais visibilidade. O que a gente tem dito dentro do partido? Tu chega ao poder, mas as mulheres não chegam. Tu chega ao poder, mas as secretarias que dão voto vão para os homens. Os cargos de confiança, os melhores vão para os homens. Isso é uma guerra entre homens e mulheres? Não, não é. Só que isso depende muito da capacidade de enfrentamento das mulheres. O quanto elas querem se indispor e sair da sua zona de conforto, que não é fácil. Eu devo ser, com certeza, de longa, larga, a mais odiada do partido pelos homens do partido. Por quê? Porque eu faço um tensionamento pró-mulheres. Essa é a minha tarefa. E isso tem que haver esse tensionamento. Claro, eu tenho a facilidade de ter um presidente nacional chamado Carlos Lupe, que é um homem que tem alma feminina. Então, quando os homens querem nos tirar algum direito, eu vou para cima e ele sempre me dá a garantia, o que deixa bastante fácil a nossa luta. Mas as mulheres que estão nos ouvindo, eu quero fazer um pedido, uma aclamação. E aqui vale para todos os partidos, viu? Não é só para o meu. Até por conta da lei eleitoral, a gente tem que ter bastante cuidado com essas coisas. As mulheres que forem do PP, procurem uma mulher no PP. As que forem do PT, procurem uma no PT. Mas não é possível que vocês não encontrem
dentro dos partidos, a que quiser, o partido que quiser, não importa qual seja o partido, não consigam encontrar uma mulher com valor e capacidade para representar vocês. Sabe, Luiz, se a gente votasse uma única vez, vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Olha, nessa eleição nós só vamos votar em mulher. Não teria nenhum prefeito homem eleito no país, nenhum governador, e as câmaras de vereadores teriam 52% de mulheres sentadas, porque nós somos a maioria do eleitorado. 12 horas 45 minutos, 40 segundos, temperatura de 25 graus, o tempo é bom no Alegrete. FETAG realizou ontem em Bagé entrega de equipamento eletrônico para serem usados pelos sindicatos dos trabalhadores rurais. Jesus Alzírio, presidente da entidade sindical, disse como será a utilização do equipamento. Importante estar divulgando, né, essa aquisição, né, o sindicato, juntamente com os demais sindicatos da região da fronteira aqui, foram contemplados com todo um equipamento através de um programa, né, juntamente da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Fundesa, né, e a FETAG, nossa federação, estiveram fazendo o repasse ou a entrega, né, para os sindicatos aí de um kit completo, incluindo computador, impressora, materiais de escritório, para que os sindicatos possam estar auxiliando nesse processo, tanto de cadastro quanto de emissão de GTA, né, para os produtores rurais. Esse primeiro passo foi feito a entrega desses equipamentos para as entidades. Agora, no mês de novembro, provavelmente no dia 19 de novembro, o funcionário do sindicato vai estar recebendo o treinamento, todas as informações, formas de procedimento, né, o conhecimento do sistema para poder estar auxiliando aí os produtores, e depois estaremos aí ofertando, né, também mais esse serviço ali junto ao sindicato, né, que é esse serviço aí junto à inspetoria veterinária, que é com o objetivo de estar facilitando o acesso dos produtores, principalmente, né, naqueles momentos aí que precisa, né, ou que a inspetoria tem mais movimento, vamos estar podendo aí também estar ofertando esse serviço ali no sindicato, né? Tanto emissão de GTAs e outros serviços que serão feitos ali junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, pela equipe do sindicato, né? Logo depois de receber esse treinamento. Então isso aí é muito importante, vai estar beneficiando os produtores, né? Em especial ontem, né, 14 de outubro, que foi o Dia Nacional da Pecuária, né? Então aí esse benefício para os pecuaristas familiares, né? E desde já deixamos aí o nosso abraço a todos. Segundo Jesus Alzírio, a falta de chuva já preocupa o produtor rural, pois em algumas localidades a agricultura e a pecuária já carecem de água, que havia uma previsão para o final de semana, mas que os índices foram reduzidos. Está faltando uma chuvinha aí, a gente já estava expectante. Para sábado e domingo aí tinha uma boa previsão, e agora já reduzindo a previsão aí para o final de semana, a gente continua preocupado, né? Os produtores já tiveram problemas no outro final de ano, e agora toda essa questão aí também ligado à pandemia, e aí a gente fica preocupado porque está marcando um final de ano seco para a nossa região, né? E a gente sabe o quanto os produtores, tanto na agricultura, o pessoal para plantação, mas também na pecuária, né, tem essa necessidade para os campos, todo o desenvolvimento, toda a produção ali, é extremamente importante. A gente fica nessa preocupação aí com relação a isso, referente aí a, inclusive, todo o final deste ano, né? Então, vários produtores já devem ter plantado. Aqui a gente não tem uma produção tão expressiva, mas tem vários pequenos produtores que plantam não somente para a propriedade e acabam comercializando, né? O excedente. O excedente, e o milho a gente sabe que tem ali uns períodos específicos que ele precisa da chuva, né? 12 horas 49 minutos, 44 segundos, o tempo é bom, 25 graus a temperatura.
Na Praça Oswaldo Aranha, 68% a umidade relativa do ar. Número de candidatos indígenas saltou de 26,8% em relação ao pleito de 2016. A informação é do Paulo Oliveira. O número de candidatos indígenas para as eleições municipais de 2020 aumentou 26,8% na comparação com o pleito de 2016. O portal Brasil61.com fez o levantamento com base nas estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, desta sexta-feira, 9 de outubro. Há 4 anos, 1.715 autodeclarados índios se candidataram, contra 2.176 registrados esse ano. A quantidade de candidaturas indígenas corresponde a 0,39% do total de candidatos registrados junto à Justiça Eleitoral, percentual bem próximo ao tamanho dessa população no país. De acordo com o último censo do IBGE, 0,4% dos brasileiros, cerca de 817 mil pessoas à época, se declaravam índios. Enquanto a participação indígena na corrida eleitoral cresceu 26,8%, a de candidatos em geral subiu 10,7%. Márcio Santilho, sócio fundador do Instituto Socioambiental, destaca o engajamento cada vez mais expressivo das comunidades indígenas na cena política brasileira e ressalta que as eleições municipais são uma grande oportunidade para os povos tradicionais. Crescente a participação dos índios nos processos políticos e eleitorais brasileiros dos últimos anos. Então essa eleição é uma oportunidade de avanço muito significativo por parte dos índios na sua representação local, apesar das condições especiais do processo eleitoral em meio à epidemia do Covid-19. A exemplo de 2016, todos os 26 estados do país têm indígenas concorrendo para os cargos de prefeito, vice-prefeito ou vereador. O Amazonas, estado que possui um terço das localidades indígenas no país, destaca-se com 492 candidaturas. Em 2016, foram 355. Em seguida, vem Mato Grosso do Sul, com 216, Roraima, com 148, Bahia, com 134, Rio Grande do Sul, com 130. Na lista dos 5 estados com mais candidatos, 4 regiões do país estão representadas. Santilli reforça que a maior participação de índios nas eleições não é exclusividade de alguns estados ou etnias. Entre as explicações para o aumento expressivo de candidatos indígenas nos últimos anos, os especialistas apontam a eleição de Joênia Wapichana para deputada federal, representando o estado de Roraima, como de grande importância. Que é uma novidade muito importante, uma deputada federal que tem dado uma visibilidade muito grande à questão indígena e aos problemas indígenas de todas as regiões do país. E, evidentemente, o exemplo dela estimula o ingresso, a participação, motiva a participação indígena em vários estados brasileiros. Adiadas pelo Congresso Nacional por conta da pandemia da Covid-19, as eleições municipais deste ano vão ocorrer nos dias 15 e 29 de novembro, datas do primeiro e do segundo turno. Cidadãos de 5.568 municípios vão escolher os seus representantes para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Abrir um pequeno negócio hoje no Brasil pode ser um desafio e uma grande dor de cabeça. Com a era digital, o tempo que se leva para ser um empreendedor é, em média, 2 dias e 21 horas. Mas nem sempre é assim. Em alguns estados, a burocracia pode se arrastar por semanas e até meses. Esse é o caso do Robson Silva, 41 anos, morador do bairro da Aclimação, em São Paulo. O dono da marca de roupas Bananeira da Silva se planejou no início do ano para abrir a loja em fevereiro, mas os planos tiveram que ser mudados. Entre as dificuldades enfrentadas pelo pequeno empresário, além da pandemia, estava a burocracia na hora de abrir uma linha de crédito. Eu fiquei um pouco desesperado no segundo mês. Eu pensei que todo o dinheiro que eu tinha investido, ele estava esvaindo, porque eu precisava fazer várias coisas. Eu perguntei para o meu gerente do banco sobre como funcionava. Eu não conseguiria ter uma linha de crédito porque minha empresa era muito nova. Só que eu sou cliente do banco há quase 20 anos. Além da dor de cabeça com o banco, o empreendedor ainda teve de lidar com a demora com a documentação para regulamentar a empresa. Todo o percalço do Robson durou mais de 30 dias.
Para o presidente do SEBRAE, Carlos Melles, a desburocratização de procedimentos pode facilitar a abertura de negócios locais e incentivar a retomada da economia do país no cenário atual. A micro e pequena empresa não é só no Brasil, ela no mundo inteiro, ela é a teia que sustenta qualquer país. Ela vai da padaria, da mercearia, da loja de roupa, ela vai em todos os segmentos da sociedade. O Brasil vem aperfeiçoando esse ambiente de melhoria da convivência com a micro e pequena empresa. O SEBRAE representa hoje cerca de 7 milhões de micro e pequenas empresas e 11 milhões de microempreendedores individuais. Além disso, segundo dados levantados pela entidade, o setor fatura aproximadamente 30% da riqueza do Brasil e emprega 55% dos brasileiros com carteira assinada. Para ajudar municípios a fomentar a economia local e gerar mais emprego e renda, o SEBRAE lançou um guia com dicas para os candidatos nessas eleições municipais. A agenda sugerida pela entidade visa a inclusão de pautas empreendedoras e de valorização do comércio local. O guia está disponível em www.sebrae.com.br. Essa informação foi da Jalila Arabi, com a informação: desburocratização para micro e pequenos negócios pode dar fôlego à economia pós-pandemia. 12 horas 56 minutos, 24 segundos, temperatura de 25 graus na Praça Oswaldo Aranha. Direto da redação, as últimas informações com o Ronaldo de Oliveira. Durante essa semana, no início da manhã, foi entregue os IPIs às escolas estaduais de Alegrete. Essa ação faz parte do plano para equipar com materiais necessários as escolas da rede estadual para o retorno às aulas presenciais controladas. A coordenadora regional da educação, Sara Cardoso, informa que os materiais contêm álcool em gel, tapetes, termômetros, entre outros. A primeira escola de Alegrete a receber os EPIs foi o Oswaldo Aranha e as escolas rurais Arthur Ormem, Barros Cassel e Silvestre. Os caminhões vão passando de escola em escola aqui em Alegrete, fazendo a entrega dos referidos materiais. A coordenadora Sara Cardoso diz que algumas escolas também compraram produtos com recursos que dispunham. Assim, todas as escolas da rede estadual da 10ª CRE estão sendo equipadas para o retorno presencial das aulas. A previsão é de recomeço controlado ainda nesse mês de outubro, mas dependendo de como vai estar a situação de cada cidade. Em princípio, retornariam os estudantes do ensino médio, especialmente os que não acompanharam as aulas online ou receberam também o material impresso. O Hemocentro do Rio Grande do Sul está com os estoques muito abaixo do necessário para atender a demanda de 42 hospitais e precisa de doações de qualquer tipo sanguíneo. Estamos com todos os estoques em níveis para além de críticos. A situação é extremamente grave e precisamos de muito da ajuda de quem se preocupa em salvar vidas, alertou o especialista em saúde do setor de captação do Hemocentro, Gesiane Almansa. Ela garante que o atendimento aos doadores é feito com todo cuidado e segurança, seguindo os protocolos sanitários na prevenção do Covid. A equipe de profissionais do Hemorgs está seguindo todas as orientações da OMS e demais órgãos sanitários competentes. Para manter o distanciamento e evitar aglomerações, apenas 3 pessoas por vez podem acessar o espaço interno, com as demais aguardando na área externa. O atendimento é realizado preferencialmente com pré-agendamento através dos telefones de contato. Mas com essa situação de urgência, os doadores que vierem diretamente ao Hemorgs também serão atendidos, porque é necessário voltarmos a contar com volumes adequados de sangue em nossos estoques, frisa a especialista. A rede de captação de sangue no estado é formada pelo Hospital de Clínicas e Hospital Conceição em Porto Alegre e os demais hemocentros regionais, aqui de Alegrete, Caxias do Sul, Cruz Alta, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Santa Rosa. Informe-se junto ao Hemocentro de Alegrete o que é preciso para fazer a doação de sangue e quais são os impedimentos temporários. Outros critérios que impedem a doação podem ser verificados por ocasião da entrevista de triagem. 12 horas 59 minutos, 13 segundos. Alegrete registrou apenas um novo caso de Covid nas últimas 24 horas. O Rodrigo traz mais detalhes desta informação. Vamos com as informações do boletim epidemiológico, repassada na noite de quarta-feira, 14 de outubro de 2020, onde foram registrados em Alegrete 22 casos positivos de Covid-19 e 6 pacientes recuperados. Os positivos são 15 homens, 6 mulheres e uma criança.
com idades entre 2 e 66 anos, todos em isolamento domiciliar. São 736 casos confirmados em Alegrete, com 599 recuperados. 121 ativos, 116 em isolamento domiciliar e 5 hospitalizados, além dos 16 óbitos já acontecidos aqui na nossa cidade. Foram 7.200